Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Perrella Perfume. Eu sou Henrique Perrella, dono do blog perfumedodia.com e dono do Instagram Perrella Perfume. Ontem, como eu comentei com vocês, eu estou aproveitando esses dias de frio para explorar a linha essencial Oud da Natura, que foi uma linha muito importante para a perfumaria nacional, porque ela trouxe para o conhecimento do público de maneira mais abrangente o agarwood, que é uma resina muito preciosa extraída da infecção de uma árvore de um gênero chamado Aquilária, e que é muito apreciada na perfumaria devido ao seu aroma complexo e sendo dos materiais mais nobres e caros da perfumaria. Claro que na perfumaria comercial ela é explorada de uma maneira que seja mais viável economicamente, então você tem uma combinação de resinas, de sintéticos naturais para chegar a um resultado exótico e similar ao do Oud. E o resultado comercial costuma ser muito bom também, tanto que a linha essencial Oud da Natura conseguiu trazer isso de uma maneira acessível e rica, como se fosse um perfume mais exclusivo. O grande sucesso dessa linha fez com que a Natura esse ano começasse a explorar variações dessa ideia e trouxesse o primeiro flanker de um flanker dentro da linha essencial. No começo desse ano, a Natura lançou a dupla essencial Vanilla, e o primeiro deles que foi lançado, essencial Oud Vanilla, quer dizer. E o primeiro que foi lançado foi a versão feminina. O tom de dourado e azul escuro ficou muito bonito e é uma maneira da marca brincar com a ideia do ouro líquido. Tanto que nesse perfume a marca explora duas essências que são ouros da perfumaria, o Oud e também a baunilha. A baunilha pode ser até considerada uma coisa básica devido à maneira como ela está espalhada pela sociedade. A baunilha é quase ubíqua na nossa sociedade por ter um aroma extremamente agradável. Há estudos relacionados à psicologia do aroma da baunilha que apontam, inclusive, que ela tem semelhança com o leite materno. Então a baunilha está meio que linkada com as nossas memórias de infância, a nossa memória da primeira infância. E é um dos motivos pelos quais ela é muito apreciada. Assim como eu fiz para o vídeo do essencial Oud masculino, eu vou aproveitar esse vídeo, ele vai ser um pouco mais longo, mas eu vou explicar melhor a questão da baunilha, o contexto dela, como ela surgiu e o que há de realmente interessante na exploração da Natura para a vanilla baiana. Isso é uma coisa que eu diria que a Natura pecou bastante, porque ela foi muito superficial em explicar o porquê que a vanilla baiana é tão promissora e interessante dentro da perfumaria nesse momento. Eu fiz algumas anotações aqui para não me perder. Vou começar pelo que significa baunilha. Baunilha vem principalmente do espanhol, uma palavra chamada vainilha, que seria basicamente uma pequena vagem, que é diminutivo de vaina, que é derivado do latim, e aí vem a surpresa para vocês, do latim vagina. E vagina no latim não tem essa conotação sexual que nós estamos imaginando. Vagina originalmente significava bainha de uma espiga de grão, casca. Então basicamente você tem aqui alusão à casca da baunilha e ao aspecto dela ser uma pequena vagem. Porque a baunilha ela é um gênero de orquídeas, é uma das orquídeas mais antigas do planeta. Elas existem há mais de 120 milhões de anos e existem mais de 100 espécies diferentes de vanilas. E a vanila, sendo uma orquídea, o que interessa dela é justamente a vagem. A vagem da baunilha é o que dá o material que nós utilizamos para extrair o aroma da baunilha. Ainda que existam mais de 120, a baunilha exista há mais de 120 milhões de anos, existam cerca de 100 espécies, apenas 4 têm boa produtividade e têm as características comerciais desejadas. Você tem a Vanilla planifolia, a Vanilla tahitiensis, a Vanilla odorata e a Vanilla pompona. Essas 4 são as principais baunilhas exploradas comercialmente e produzidas em países como Madagascar.
que tem climas tropicais favoráveis para esse tipo de baunilha. O Brasil ele é conhecido também por ter grande variedade de baunilhas, nosso clima é favorável para elas, mas as baunilhas brasileiras ainda não são muito exploradas comercialmente falando. E por que, que a baunilha é considerada uma espécie de ouro líquido também, que nem o oud? Primeiro, porque ela é tão cara quanto, e segundo, porque ela é bem trabalhosa de ser produzida. As orquídeas dessa espécie, elas não são facilmente polinizadas, então a polinização tem que ser feita à mão. Uma pessoa vai como se fosse com uma caneta Bic e poliniza uma baunilha macho para uma baunilha fêmea. E aí você consegue ter a produção dos frutos da baunilha e das vagens. Depois que você obtém as vagens, você ainda tem que deixar o que é chamado de coração. Tipo, você tem que deixar a baunilha secando no sol, porque ela é uma vagem verdinha, e ela tem que virar aquela vagem marrom mais com as estrias, como se você ressecasse a vagem da baunilha. E é esse processo que faz com que produza os componentes químicos que são interessantes para a exploração das baunilhas, principalmente a vanilina, que é o principal químico aromático que é extraído da baunilha. A baunilha em si, se você sente uma fava de baunilha, ela tem um aroma bem sensual. Ela tem a doçura da baunilha, mas ela é mais licorosa, negra, densa, porque ela tem, por exemplo, químicos aromáticos em comum com o cravo da Índia, em comum com a madeira de guaiaco. Então a baunilha em si, ela tem um lado meio animálico, defumado, denso, junto com a doçura da baunilha mesmo. Ainda sobre baunilha, a exploração comercial da baunilha, ela vem da época de 1521, quando se descobriu no México que eles exploravam já a baunilha, que eles tinham o cultivo, que eles extraíam aroma por meio de tinturas, e isso se difundiu para a Europa também, mas já desde civilizações dos povos astecas já cultivavam e apreciavam a baunilha. Então a baunilha é que nem o oud de fato, são duas essências preciosas, são duas essências raras, são duas essências que já acompanham a humanidade há muito tempo e são duas essências que dão muito trabalho de serem produzidas. Então, por isso que elas custam tão caro. No caso da vanila baiana, que a Natura está explorando, ela tem sido estudada como uma substituta às vanilas tradicionais. Então, não é que ela tem algo assim de exótico e diferente em relação às baunilhas do mercado. Ela é uma alternativa análoga à qualidade das baunilhas que estão no mercado, porque ela é capaz de produzir níveis de vanilina similares às 4 principais vanilas. Então, por isso que ela tem sido uma espécie interessante. Inclusive, ela estava correndo risco de extinção no Brasil, e acredito que essa iniciativa de cultivar comercialmente é uma maneira também de trazer ela para ser mais cultivada e não cair nesse risco. O chefe Alex Atala tem sido um dos proponentes dela na gastronomia, tanto que eu acho que ele até conseguiu, pelo que um amigo tinha comentado comigo, ele conseguiu como se fosse uma espécie de exclusividade para a exploração dessa baunilha na culinária, nos restaurantes dele. E a Natura agora está explorando também comercialmente na perfumaria. E da mesma maneira que os outros tipos de baunilha, a vanila baiana ela precisa ser polinizada manualmente e ela também precisa passar por esse processo de curação que seca as vagens e transforma ela naquelas favas marrons que são meio ressecadas. Então, esse é o principal destaque da vanila baiana e que torna isso aqui um perfume chamado de ouro líquido. É o fato dela ser capaz de produzir um aroma similar às principais baunilhas do mercado, mas eu esqueci de dizer uma coisa importante. Ela é uma espécie mais resistente a pragas e que pode florescer o ano todo. Então, economicamente falando, ela é uma baunilha muito interessante porque você consegue ter um ativo de origem natural que, ainda que seja caro e trabalhoso, ele é sustentável economicamente falando e pode ser uma alternativa, porque o aroma da tintura de baunilha, do absoluto de baunilha tradicional,
ele é muito mais sensual, rico, interessante do que a vanilina pura. Porque a vanilina pura ela tem apenas um cheiro cremoso, adocicado, agradável, mas o absoluto de baunilha ele tem uma coisa mais licorosa, densa, misteriosa. Então a combinação desses dois ativos faz muito sentido e traz uma criação muito interessante. Agora falando do conceito desse perfume. Vamos aqui para as minhas outras anotações. Você tem aqui um perfume de personalidade singular, aroma envolvente e marcante. Essa é a descrição que a Natura tem feito dessa fragrância e tem ressaltado o uso inédito da vanila baiana na perfumaria. Eu acho interessante que esse perfume da Natura eu encaixaria em um conceito que em inglês é chamado de gender bender. Eu não sei a tradução literal disso para português, mas o gender bender é um conceito da moda que trabalha perto do que seria o genderless, mas não é exatamente um conceito sem gênero. Você ainda tem a ideia de masculino e feminino, mas você brinca com os limites do que é masculino e do que é feminino. E eu diria que nessa linha essencial Oud, a Natura tem trabalhado muito isso de uma maneira muito interessante. Tanto nos perfumes femininos quanto nos masculinos. E talvez isso até tenha suscitado comentários como não parece um perfume feminino, não parece um perfume masculino, mas isso eu vejo como proposital, porque é uma proposta de desafiar as pessoas a usarem coisas que saem da zona de conforto e que trazem realmente criatividade para a perfumaria nacional. Então, pessoal, se vocês reclamam que perfumaria nacional não é sempre a mesma coisa, que não tem algo de diferente, vocês não podem também ter esse tipo de comportamento de isso aqui parece masculino ou feminino, porque aí vocês não sabem o que vocês querem, né? Basicamente é isso que eu tenho para comentar às vezes. Eu vejo alguns comentários e eu penso, o mesmo povo que reclama que não tem criatividade, que não tem mudança, quando chega um perfume que é criativo e diferente, acha estranho. Aí eu penso, meu amigo, você quer o que da vida? Não faz sentido. Basicamente isso. Falando das notas desse perfume, é interessante porque novamente nós temos uma pirâmide olfativa complexa. E se vocês compararem depois com as notas do perfume Essential Oud masculino, vocês vão ver que tem muitas coisas em comum. É como se fosse um mix de aspectos do Essential Oud masculino e do feminino. Então na saída o que nós temos? Açafrão, priprioca, pimenta preta, limão, mandarina, bergamota. No coração nós temos absoluto de mate, rosa, jasmim, lírio do vale, peônia. Nas notas de fundo tem a vanila baiana, a madeira de guaiaque, incenso, breu branco, bálsamo gurjum, âmbar, patchouli, musk, sândalo, cedro. Comparem depois com a pirâmide dos dois essenciais Oud masculino e feminino e vocês vão ver que é basicamente uma fusão de elementos do masculino com o feminino e tem alguns ativos a mais da biodiversidade brasileira aqui. Por exemplo, a Natura não ressalta, mas temos aqui o absoluto de mate, que é um aroma fantástico. Eu adoro o cheiro do absoluto de mate, combina muito bem com a ideia também, porque o absoluto de mate tem uma coisa meio defumada e tem uma leve nuance de cravo que se encaixa muito bem com o cheiro da baunilha. A marca tenta aqui, você percebe que trazer um corpo um pouquinho mais floral, mas eu vou falar mais agora sobre o perfume na pele e as minhas impressões. Tem uma coisa interessante também de ressaltar, que são os perfumistas desse projeto. A Natura tem trabalhado com os melhores perfumistas da perfumaria. Você tem a Verônica Cato aqui, você tem o Rodrigo Flores Hux, que é um perfumista sênior, é um dos principais nomes da perfumaria contemporânea, e ele é vice-presidente da Givaudan. Então não é um perfumista qualquer que está assinando esse projeto junto com a Verônica Cato, não. É um dos melhores perfumistas da perfumaria, criando com ingredientes de altíssima qualidade um perfume a preço acessível. Isso aqui poderia muito facilmente custar mais de R$1.000, pessoal. Já senti perfumes de nicho, perfumes exclusivos que vão nessa mesma linha. Vamos ao aroma. Olha, eu diria que é deliciosa essa fragrância.
A primeira vez que eu usei ele, eu achei que ele fosse similar ao essencial Oud feminino, mas usando melhor e com mais calma, usando mais vezes, eu percebo que realmente você tem aqui o DNA de um absoluto de baunilha. Você tem aquele aroma licoroso, negro, que remete à bebida, que tem nuances de cravo e de madeira de guaiaco. Então, a Natura de fato está utilizando aqui a vanila baiana. Eu não sei se em forma de absoluto ou em forma de tintura, mas ela consegue construir um perfil misterioso e exótico da baunilha e casa esse perfil muito bem com o oud. É uma ideia que fica entre o defumado e o doce. Na saída, eu percebo o aroma do açafrão e noto o toque da pimenta preta. Eles trazem essa coisa meio apimentada, meio defumada, uma nuance de couro. Mas a saída desse perfume, ela acaba tendo os cítricos para balancear isso e trazer um pouco mais de brilho. Mas ao mesmo tempo eu repito o que eu disse no perfume masculino. As nuances desse perfume, elas não são gritantes. Você não vai conseguir sentir todos os ingredientes. Não é uma coisa que se ressalta. É uma harmonia mais complexa. É uma sinfonia de várias notas. Você nota de maneira geral e você pode tentar interpretar, mas não espere que você vá sentir tudo, porque ele não funciona desse jeito. Eu percebo aqui o aroma mais do absoluto de mate também, conforme ele começa a evoluir. As flores, para mim, elas acabam atuando de uma maneira mais secundária, mais para equilibrar a segunda fase do perfume. Então, você tem uma sensualidade redonda e as flores muitas vezes podem funcionar assim em composições mais complexas. Elas arredondam, tentam trazer brilho mais... uma evolução mais fluida em vez de se destacarem. E é o que eu percebo aqui. Elas acabam atuando mais de maneira secundária para ressaltar a floracidade que a baunilha pode ter. Mas a estrela mesmo é a vanila baiana e o oud. E os outros materiais são construídos ao redor dela. O guaiac, como eu já expliquei, a baunilha tem semelhanças com a madeira de guaiac, então eles se casam muito bem. O guaiac ressalta bem o lado defumado e adocicado da baunilha. O incenso ajuda a trazer um aspecto mais misterioso à ideia, trazendo um lado meio defumado, talvez, e ressalta o que a abertura traz. O breu branco traz um aroma resinoso e que acaba ficando entre a baunilha e o oud, porque o breu branco tem algumas nuances adocicadas no aroma, dependendo de como ele é trabalhado, então ele funciona muito bem nesse contexto. Nós temos aqui de novo o bálsamo Gurjum, para reforçar uma ideia de um acorde de oud mais natural. E as outras essências, para mim, elas acabam atuando de uma maneira mais secundária. Tipo, você tem o âmbar aqui, reforçando também o aroma da baunilha, sendo que a baunilha faz parte de um acorde clássico de âmbar. Você tem o patchouli, também serve para trazer a ideia de um amadeirado exótico, uma coisa meio gourmand negra. O patchouli tem assim, a noção, nuance de chocolate amargo, então ele casa muito bem aqui. E o sândalo e o cedro reforçam o aspecto mais amadeirado da fragrância de uma maneira mais mineral, mais aveludada, cremosa. Então, você tem aqui um perfume complexo, cheio de nuances, mas assim como os primeiros essenciais ouds, ele é um desafiador de conceitos e de expectativas. Quem espera uma baunilha açucarada, docinha, que você encontra na maioria dos perfumes, você não vai achar. Porque aqui nós temos uma baunilha de luxo, uma baunilha que faz justiça ao absoluto de baunilha e à riqueza e nobreza da baunilha. Então você tem uma composição que tem todo um perfil exótico e especial que combinaria muito bem com um perfume de nicho. E sinceramente é um perfume aconchegante e quente para dias de frio. É uma fragrância que talvez em climas mais quentes desande, mas se você utilizá-la de maneira moderada, eu acho que ela vai ficar algo bem aconchegante, que vai durar o dia todo e que vai trazer um certo aspecto misterioso para você.
facilmente compartilhável, ainda mais por ser um perfume que desafia as noções de gênero na perfumaria, e é outra daquelas fragrâncias que a gente só pode elogiar a Natura por lançar isso aqui, às vezes até a preços como perto dos R$100, se você consegue promoções, porque isso aqui poderia custar facilmente, pessoal, mais de R$1.000. Eu já vi perfumes exclusivos com uma ideia central de baunilha e oud que não está muito longe do que está nesse perfume não, viu? Então você tem aqui essências sofisticadas, nobres, você tem a Natura sendo capaz de explorar esse tipo de fragrância por ter um grande volume de vendas, e você tem aqui perfumista renomado da perfumaria criando para um público mais massificado. Então isto aqui não é coisa comum não, viu? Vale a pena ter, porque o preço praticamente tá de graça para esse tipo de perfume, pessoal. Lá fora isso aqui custaria muito mais caro, e por uma outra marca mais exclusiva, tranquilamente R$500.000, viu? Vale muito a pena conhecer. O pessoal pode até torcer o nariz, e ainda tem muita gente preconceituosa que não acha que a Natura é casa de perfumaria, que tem incapacidade de olhar com um olhar mais atento ao que tem acontecido no território nacional. Mas para quem tem esse olhar, eu recomendo que vocês conheçam, e vale até mesmo a pena comprar, pessoal. É um perfume muito bom. Se você quer um perfume exótico e não está podendo gastar muito, você não vai se decepcionar com essa fragrância não, pessoal. Bem, esse é o vídeo que eu queria fazer para vocês. Eu sabia que ia ficar longo, então esse vai ser outro vídeo que eu vou dividir em capítulos para facilitar o consumo desse vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado e que tenha sido um vídeo educativo e esclarecedor. Eu desejo a todos vocês uma boa tarde e um grande abraço.